Então vamos iniciar a construção da nossa rotina, né, de interligar um autor com a obra. Aqui no nosso fonte eu vou começar construindo a parte da chamada de autor-obra, né? Vou pegar aqui o mesmo padrão, que é o que? Pages. Pages, autor-obra, tá? Na minha aplicação eu tenho isso aqui, eu já coloquei um botãozinho aqui de autores, tá? Para a gente fazer a manutenção desses autores. O que é que eu pretendo? Que a página ele mostre uma lista dos autores conectados a essa obra específica, tá? E uma caixinha de seleção, no caso de eu querer inserir autores, como também uma ação de excluir um autor de uma obra, caso eu tenha inserido de forma errônea, tá? Então aqui quando eu clico, eu já coloquei uma rota, né? Seria autor-obra, é um get, em que ele vai puxar o que? Ele vai puxar a obra e vai puxar os autores, tá? Então vamos lá criar essa rota lá no sistema. Aqui eu abro o meu VS Code. Então vamos lá. Aqui eu vou colocar pp.get autor obra barra, né? Barra autor obra barra ID, ou seja, ele vai puxar esse ID. Eu vou colocar ela como assíncrona, tá? Porque como ele vai puxar dados de banco de dados, é interessante que a gente puxe como assíncrona para ele não voltar. Mas no caso, como vai ser poucos dados, eu não vou precisar dela ser assíncrona. Vamos lá, sem precisar ser assíncrona. Rec, res, isso me leva ao quê? Primeiramente, eu vou colocar o ID, criar um ID, né, que vai receber rec.params.id. Então ele recebe esse ID que vem lá na URL. Tá? E vou criar a busca, tá, Primeiramente vou buscar os autores, tá? Então assim, como eu vou voltar? O que é que eu vou voltar para o meu formulário? Eu vou voltar os dados da obra com os autores ligados a ela, tá? Caso já tenha. Como eu também vou voltar todos os autores. Para quê? Para que naquela caixa de seleção eu possa selecionar os autores, novos autores, por exemplo, para a obra. Ou inserir autores caso a obra não tenha autor ainda, tá? Então aqui eu vou criar um array de dados que vai receber tanto os dados da obra quanto os dados dos autores, tá? Então vai ser igual, é um dicionário, né, vazio que eu vou enviar. E aqui, não, na verdade não precisa isso. Vamos lá, vou explicar o porquê, tá? Então aqui primeiro eu vou recuperar os dados de todos os autores, tá? Então vai ser autor.find all, tá? O raw vai ser true, ou seja, ele vai vir já no formato seriado, né? Caso isso dê certo, ponto then, o resultado eu vou jogar numa variável chamada autores, tá? E o que é que eu vou fazer com isso? Se deu certo ele puxar todos os autores, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou puxar a obra, tá? Que vem exatamente naquele ID ali. Então, obra, ponto. Agora eu utilizo o find one, que eu quero receber somente uma obra, né? E aqui os parâmetros dessa busca. Where, onde id vai ser igual à constante id que eu criei, tá? E isso aí eu vou dizer o seguinte, eu quero que ele
outro parâmetro, eu quero que ele inclua o, a entidade autor. Significa aí o seguinte, que ele vai puxar aquela obra e também vai puxar todos os autores ligados àquela obra, tá? Tranquilo. Então isso aqui deu certo. Then ele vai jogar o resultado numa variável chamada obras, tá? Variável chamada obras. E o que é que ele vai fazer agora? Ele vai dar um res.render for autor obra, e já está criado, tá? Eu já criei essa interface, for autor obra, e o que é que ele vai enviar para lá? Ele vai enviar autores, que são todos os autores, e as obras, tá? Então, no caso eu posso até colocar, não, vou colocar como obras, né? Autores e obras, ele vai enviar tudo isso lá para o formulário. Então, o que é que vai lá para esse meu formulário? Vai os dados de todos os autores, eu vou precisar criar uma caixa de seleção com os autores para poder inserir esses autores, e vai um JSON de obras, que ele vai ter mais de um dado, ele pode ter 0 dados, porque não tem nenhum autor, né? Vai só a obra sem nenhum autor. Ele pode ter um dado só, que pode ser uma obra com um autor só, tá? E ele pode ter vários dados, que é a, a obra com vários autores, tá? Bom, se por acaso houver algum catch nisso aqui, ele coloca esse catch numa variável de erro e aqui ele vai res.status 500.send erro ao selecionar obra, mostra qual é o erro, né? Beleza? Pronto, eu posso também colocar o cat aqui nesse término da find all do autor, né? Ponto cat erro, tá? Ponto status 500 ponto send erro ao consultar, ao selecionar autores e mostrar qual é o erro, ok? Então tranquilo. Vamos lá dar uma olhada nisso. Então eu venho aqui para minha tela, o iluminado, tal, autores, cliquei, então ele abre essa telinha que eu já aprontei. Não está aparecendo nada porque nós não, ele está pronto só o template. Agora a gente vai usar o que? A gente vai usar o EJS, tá? Para preencher esses dados aí. Bom, então aqui nesse form autor obras, tá? Aqui eu tenho a tabelinha que vai ter só o nome do autor, certo? Que vai constar do sobrenome e do nome dele e as ações, ok? E no caso, a única ação que a gente vai ter para um autor que é ligado a uma obra é excluir esse autor, certo? Tranquilo. E no caso aqui, vai colocar o input, vai ter o input hide, isso aqui vai servir caso a gente altere alguma coisa, né? Mas vamos lá. Bom, primeiramente eu vou preencher esse select aqui, né? Aqui ele já tem um option, que é o primeiro option, que vai ficar em branco, e aqui eu vou fazer o seguinte. O que foi que eu recebi de lá? Eu recebi autores e obras, tá? Lá eu vou preencher autores, né? Autores, ponto, for each, ok? For each function,
autor, autor, tá? E aí eu vou, e aí eu vou fazer o quê? Vou abrir aqui, aqui eu fecho o EJS, tá? Então aqui primeiro eu vou mostrar o que? TR ou option, valor vai ser option, o valor vai ser o que? Vai ser autor.id, beleza? E aqui o resultado vai ser o que? Vai ser autor.sobrenome, tá? Vírgula, autor sobrenome, vírgula, igual autor.nome. Recebeu, fechou aqui, barra option, tá? Então ele vai fazer esse loopzinho aqui, e aqui eu fecho o EJS. Então aqui ele vai fazer um loop nos autores e vai colocar o ID como valor da option, e isso no sobrenome, vírgula, nome, option, dentro desse select. Vou gravar aqui, vamos fazer um refresh aqui na página. Opa, tem um fechamento aqui para essa tag. Acho que eu esqueci de fechar algo. Aqui eu fechei. Aqui. Ok, vamos lá. Beleza, autores, tá aqui os autores preenchidos, tá? Que veio de lá. Agora eu quero preencher esta tabela aqui, né? Então, vamos lá, preencher os dados dessa tabela. Então, aqui no tbare, eu vou colocar um for, né? É, Aqui em cima pode ver que eu quero colocar o nome do autor, tá? Aqui em cima eu quero colocar o nome do autor, ou o nome da obra, desculpe, autores da obra. Então aqui eu vou fazer o seguinte, como ele vem através de um find one, quando ele encontra mais de um resultado, porque no caso, se a obra tiver vários autores, tá? É, ele vem na forma de um array, né? Mas para colocar esse nome aqui, o que é que eu vou pegar? O primeiro array que tem o, o nome da obra, tá? Para o primeiro dado do array. Então aqui eu posso fazer o seguinte, posso colocar aqui, como ele é o find one, tá? Então ele só vem um, ok? Então aqui o que é que eu faço? Obras, ponto, ou que abriu igual, obras, ponto, título. E fecho esse array, ok? Aqui é o seguinte, aqui eu vou colocar o quê? Vou criar o for, tá? Vamos ver um for each. Eu recebi autores, né? Obras, ponto, for each, function, obra, function obra, tá? Abro aqui, eu fecho, beleza. Aqui eu vou dar um tr, tá? Aqui um td, que vai ter o quê? Obra, ponto. Vamos ver como é que fica. Vamos primeiro ver como é que fica, como é que ele recebe esse resultado, tá?
Vamos ver como é que fica esse resultado aqui. Obra. Como é que ele recebe esse array, tá? Então, deixa eu dar um refresh aqui na página, ver se a gente consegue ver. Opa, cadê? Deixa eu ver aqui. Tá dando algum erro aqui. A inteligência já tá ele voltou. Aqui o problema é aqui. Ah, fechar aqui o. Fechei. Obra. Até function. Tá vendo alguma coisa estranha em obra. Tá. Vamos ver aqui. Se ele fala sobre. Se ele mostra obras. Obras. As instâncias. Obra. Tá. Então ele tem. Vamos ver aqui obras.obra. Não mostrou nada. Né? Obra.título. Ele está mostrando já o título, né? Como ele vem aqui, a gente pode ver na, na query que ele manda authors, né? Ele manda authors. Aqui ele não mostrou nada, então eu posso colocar authors ponto sobrenome. Vamos ver se ele mostra isso aqui. Não está mostrando, né? Ah, mas ele vem como array. Então deve ser obras 0 ponto autores. Que estranho. Deixa eu ver aqui. Aqui ele mostra obras ponto título, né? Vamos ver aqui o que é que tá pegando. Aqui no app, vamos ver como é que fica a forma desse obras, antes dele enviar, né? Console.log obras. Vamos destrechar esse JSON. Vamos lá, voltar para cá. Ah, tá pronto, tá aqui, obra, certo? Ele criou obras, o ID, autores, 0. Ah, por isso ele não tem nenhum autor. Certo. Então deixa eu ver aqui. É, obras, ponto, authors, ponto, for, obras, ponto, authors, ponto, for each, ponto, autores, fecho aqui, fecho aqui. Ver se só isso ele já dá aí. Tá bom. Tá errado aqui. Beleza. Aqui então eu vou fazer o seguinte, né? Ele está fazendo o array, aqui tr, tá? Aqui td, e ele vai me mostrar autores, ponto, sobrenome, fecho aqui, vírgula, autores, ponto, nome. Não vai aparecer nada porque não tem ninguém ligado a ele,
tá? Então ele faria esse loop aqui e entraria os autores é, nesse, nessa tabela, tá? Então você dá um refresh aqui, ele deu algum erro não, como não tem nenhum autor. Então o que é que eu faria aqui? Né? Como não apareceu nenhum, eu clico aqui no, no autor e clicaria em incluir, tá? Então ele iria inserir uma obra, um autor, né, ligado a essa obra, tá? Então vamos fazer isso aí. Então aqui voltando para o meu app, vamos criar agora a rota para inserir, né? No caso lá, essa rota seria autoobra inserir. Então ela é uma rota post, tá? Vamos lá, app.post barra autor, criar um padrãozinho, né? Ficar barra autor obra barra inserir, certo? Aqui a gente vai colocar um rec res, res, beleza. Então estou fazendo um post, né? Então post obra, post obra, vírgula, autor vai ser igual a rec.body. Vai receber do corpo e é exatamente ele vai receber. Se a gente olhar aqui, nós temos aqui o campo hidden no form, tá? Que ele recebe obras ID, tá? Então esse ID vem de lá e o nome dele é obra. E aqui nós temos o select com o nome de autor, tá? Então aqui a gente recebe obra e autor, rec.body. Beleza. Então primeiro eu vou procurar a obra, né? Obra.find. Quando você quer encontrar uma obra somente para pegar o contexto dela, tá? Como que diz assim, olha, eu vou selecionar essa obra para que eu possa fazer uma operação de ligação de dados. Ou seja, a gente aqui vai colocar agora o quê? A gente vai inserir, tá? Esse autor ligado àquela obra. Ou seja, a gente vai fazer um include, um insert naquela tabelinha N para N que foi criada, mas utilizando as regras do Sequelize, tá? Então a primeira coisa que eu faço é procurar a obra pela chave, tá? Pelo ID dela, certo? Porque aí ele vai fazer o seguinte, ele vai criar um contexto desse registro que está lá na tabela, e esse contexto ele vai ligar com o autor. E ele vai fazer isso de forma transparente. Então, geralmente quando a gente quer obter os dados da tabela, a gente utiliza o find one. Só que dessa vez eu quero só obter o contexto do registro daquela tabela. Então eu boto um find by pk, tá? Find by pk, ou seja, procure pela chave primária, tá? Obra. Então ele vai procurar esse registro lá através dessa chave primária para criar um contexto desse registro. Dizer, olha, esse registro realmente existe. Eu não estou querendo pegar os dados da tabela. Eu não estou querendo fazer um select da tabela, tá? Eu estou querendo só garantir que esse registro, que esse ID que eu estou recebendo, ele existe lá na tabela, tá? Então ela é um find by pk, dando tudo certo, tá? Ele coloca o resultado em obra, beleza? E vai fazer o seguinte, aí agora o que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar a esse contexto de obra um autor. Então, obra, ponto. Isso já é automático do Node. Eu vou colocar como ADD e o nome da entidade que foi criada, que é ligada à obra, que é authors, tá? Então aqui essa primeira parte desse comando dessa instrução, é a instrução do que é que você quer fazer
e os autores, tá? E a entidade authors que foi criada. Então, add authors, o que é que eu vou querer inserir lá em authors? Autor, tá? Ele pede como array autor. Por que é um array? Porque eu posso, inclusive, fazer uma inserção de vários autores. Por exemplo, eu poderia fazer uma telinha, e aí ia dar um pouquinho mais de trabalho, mas, por exemplo, eu podia fazer uma telinha que eu colocasse a lista de autores e eu selecionasse com um checkbox, com a caixinha de seleção. Então eu não precisaria estar colocando autor por autor, tá? Eu poderia selecionar vários autores e mandar aquele select group, né, do HTML, ele vem como se fosse um grupo inteiro, e aqui eu colocaria na forma de um array todos os autores. Então, automaticamente ele iria inserir os vários autores lá na tabela, tá? Se a gente fizesse uma alteração dessa N para N, aqui ao invés de add authors seria set, tá? Se você quer fazer só uma alteração, por exemplo, dentro dessa relação N para M, eu quero mudar uma das chaves, tá? Então eu faço um set. Digamos que eu queira só alterar o autor, eu não quero excluir, nem quero, é só um set, tá? Mas como a gente não quer excluir ou alterar, as nossas duas únicas operações ou insere o autor ou retira o autor. Então, nesse caso é add authors, beleza? E o autor na forma de um array. Ok, feito isso, res.redirect, ele vai redirecionar, tá? Assim espero, para barra autor obra, barra, e agora vou colocar como interpolação, porque eu não gosto de fazer concatenação, tá? Aqui eu faço autor obra, e aqui ele vai pegar. Lembra que eu fiz um find by pk de obra, tá? Só que esse obra, quando eu faço um find by pk, que é o que? Procurar essa obra pelo ID, né? Eu recebi esse ID aqui, que vem de lá de obra, e aqui eu só preciso colocar obra, tá? Então aqui eu vou procurar esse obra e ele vai me redirecionar para essa páginazinha aqui, de auto-obra, que vai mostrar o ID, ok? Bom, se deu um catch, se houve algum erro, ponto catch, tá? Ele recebe um erro e eu vou mostrar esse erro. Aqui eu vou res.status, deu algum erro no servidor, ponto send, erro, erro ao inserir autor. Erro, inserir não, associar autor. E vai me dizer qual é o erro, tá? Erro, ok? Então, vamos lá tentar inserir, ver se vai dar certo. Então aqui, autores de iluminado, vamos colocar o autor certo, tá aqui ele, tá não, tá, vamos pegar qualquer um desses. Deu Stuart Mill. Vamos incluir, beleza, opa, tem alguma obra.find by pk. Start a function, por que ele está dando isso? Vamos ver aqui o que foi que eu errei aqui. Obra, autor. Ah, obra é a entidade, tá? Não é o que aqui ele está pensando que é a variável, certo? Então, obra dd autor, beleza? E aqui ele vai jogar o obra. Aqui eu vou fazer uma diferenciação, galera. Aqui está vendo que eu estou usando o const obra aqui e o obra aqui, tá? Vou colocar aqui data, tá? Dado, data.
autor. E aqui, porque senão ele pode dar algum conflito, né? Estou usando no mesmo nome para o resultado da query e o resultado a variável. Vamos lá, beleza. John Stuart Mill incluir, já está aqui, tá? Se eu colocar outro autor, Jorge Amado, está mostrando, pronto. Ele agora está mostrando os autores dessa obra aqui, tá? Então, se eu voltar aqui em obras, está aqui o iluminado, quais são os autores da obra? Está aqui, e eu posso incluir. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou criar a ação de excluir. Ah, não, Jorge Amado não faz parte desse livro. Então eu vou excluir essa obra, beleza? Então vamos lá. Nesse caso, primeiro vamos criar o botão para essa exclusão de dados. Então aqui na nossa tabela, eu abro mais um TD, né? Ou seja, um dado, TD, e aqui eu vou criar um botão de a um tipo botão, colocar a classe dele, e o href que vai ser igual, vai ser o que? Barra autor obra barra excluir, tá? Só que para excluir o autor e a obra, lembre-se que quando a gente incluiu, nós enviamos dois dados de formulário, né? Nós enviamos o código da obra e o código do autor. A mesma coisa para excluir, nós temos que enviar o código da obra e o código do autor, tá? Nesse caso, a gente pode enviar pela própria URL, tá? Então aqui eu coloco barra autor obra barra excluir. O primeiro dado eu vou colocar como sendo o código do autor, tá? Autores.id, fecho aqui. E depois o código da obra, tá? Obras.id. Ok. Isso aí eu mando, fecho aqui e aqui a palavra excluir, tá? Autores ID, obra ID, tranquilo. Vou lá para o meu formulário, dou um refresh, apareceu o botãozinho, cada um com seu endereço diferente. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui está mostrando o link barra autor obra barra excluir barra 3 barra 1, o segundo 4 barra 1, ou seja, em primeiro lugar está o quê? O código do autor e depois o código da obra, né? Código do autor, código da obra. Ou seja, a obra é uma só, então o código é igual, tá? Então a gente já envia isso aqui. Ok. Se eu tentar excluir, vai dar um erro porque não existe aqui eu posso até aumentar para mostrar, não existe essa rota, né? Nós vamos lá criá-la. Então aqui no meu app, eu abro aqui app.get barra autor obra barra excluir barra dois pontos. A primeira coisa que eu recebo é ID autor barra, a segunda coisa que eu recebo é ID obra, tá? Requisição e resposta. Muito bem. Então, primeiramente, o que é que a gente faz? Vamos criar as nossas constantes, né? Const obra igual a rec.params.id obra. Const autor, posso até colocar id obra, o mesmo nome, né? Id autor é igual a rec.params.id autor. Tranquilo.
Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma tentativa, tá? De buscar os dois. Vou abrir aqui um try. Então, autor, const autor vai ser igual o quê? Aqui eu vou colocar, como é busca em banco de dados, né? Dependendo da busca, pode ser que uma busca demore mais do que a outra, tá? Então eu crio aqui um async, tá? Vai ser um await autor ponto find by pk o que id autor, tá? Então nessa consta autor eu estou colocando o quê? Estou colocando o contexto do autor, tá? Const obra é igual await, ou seja, obra só vai ser buscada depois id obra. Tranquilo, então eu estou com os dois contextos, tá? E agora eu coloco um await obra ponto remove autor, tá? Então, aqui eu criei o contexto de obra e aqui eu criei o contexto de autor. Então, no contexto de obra, remova o autor, autor. Tudo certo? Se esse try deu tudo certo, aqui ele vai um res.redirect barra barra autor obra barra e trocar esse delimitador barra autor obra barra id obra. Ele volta para aquela listagem de obra, tá? Caso dê algum erro, então vai um res.status 500.send erro. E aqui eu posso fazer até o seguinte, catch erro status send erro ao excluir erro ao excluir dois pontos erro. Eita. Tudo certo, vamos lá testar a nossa aplicação. Então aqui eu tenho esses três autores, tá? Digamos que eu queira tirar a Jane Austen, excluir, e Jane Austen saiu, tá? Já fiz a exclusão da Jane Austen. John Stuart Mill, excluir, saiu John Stuart Mill. Posso colocar outro autor aqui na tabela, tá? Então eu tenho a minha obra, O Iluminado, cujos autores são esses dois. Pessoal, a gente está fazendo essa aplicação de modo bem simples, tá? Veja que algumas coisas eu não estou me preocupando, porque são coisas que são relativas, por exemplo, ao front-end. Como, por exemplo, eu clicando aqui, ele vai aparecer um botão de confirmação, a telinha de confirmação, para poder confirmar, para você não fazer a operação sem essa confirmação. Outra ideia aqui seria, ao invés de uma página para mostrar os autores, quando ele clicasse em autores ou um íconezinho de um olho, aparecesse aqui um detalhe, tá? Um detalhezinho aqui mostrando quais são os autores, tá? São formas de vocês melhorarem a questão da visualização de vocês. Aqui a gente tá, nossa intenção aqui é mostrar como funciona as operações com dados, tá? De, um, de uma aplicação Node.js, ok? Eu vou explicar agora
daqui a pouco algumas observações, tá? Sobre o uso do Sequelize, tá? Por exemplo, aqui na nossa aplicação, se formos em obras ou em autores, por exemplo, eles não estão em ordem alfabética ou pelo nome, tá? Aqui tá porque todos começaram com J, mas por exemplo, Jane tá antes de Jorge ou John, tá? Então, como é que eu poderia voltar essa tabela de forma alfabética, tá? Definir a ordem dos, dos, dos nomes, tá? Por exemplo, aqui dos autores. Então a gente vai ver isso aqui na nossa aplicação. Para fazer a ordenação é bem simples, tá? Vamos ver aqui os autores quando eu, por exemplo, na tabela de autores, né? Autor.findAll e no autor.findAll eu abriria aqui uma chave, né, para começar a colocar alguns parâmetros, tá? E aqui eu faria o seguinte: aqui eu colocaria order, dois pontos, abro um array, tá? E dentro desse array eu colocaria, por exemplo, quero colocar o nome, tá? Em ordem crescente. Então aqui eu colocaria ASCII, tá? Dois pontos não. Não é um JSON. ASCII. Beleza? Se eu quisesse outro campo, bastava botar uma vírgula aqui e abriria outro campo aqui em outra ordenação, se eu quisesse, tá? Mas assim eu já pego o nome do autor por ordem alfabética, certo? Então, se eu vier aqui para a tela de autores, e der um refresh, agora nós temos eles em ordem alfabética, tá? É uma forma de você, através do Sequelize, você ordenar os seus dados. Ok, pessoal? Então isso é o básico de Sequelize. Nós fizemos todo um sistema. Você vê que todo o sistema, nesse sistema, nós fizemos todo ele sem precisar efetuar nenhum comando SQL, tá? E vale salientar que essa aplicação que nós fizemos, ela é uma aplicação monolítica, tá? Onde um servidor só ele está servindo tanto os controllers, o model, como também as views. A partir de agora, nós vamos começar a trabalhar com uma API, que inclusive nós vamos fazer a API desse sistema. Vai ser um outro, a gente vai utilizar toda aquela parte dos models e dos controllers, só que dessa vez nós não vamos renderizar páginas, tá? Nós vamos enviar os dados em JSON para o front-end, ok? Então, até a próxima aula, que vai ser a aula de APIs.